nós recebemos os representantes dos empresários que se vão manifestar daqui por um bocado na Avenida dos Aliados e não tenho problema em recebê-los no dia em que eles fazem a manifestação, precisamente porque a situação do setor é uma situação que todos nós reconhecemos como dramática e completamente atípica, não é? Uma pessoa tem um negócio e, de repente, o Estado manda fechar a porta, e a gente percebe porque é que manda fechar a porta, mas, do ponto de vista da pessoa e dos empresários, é uma coisa absolutamente anacrónica. O Estado criou alguns apoios, que todos nós sabemos, ou melhor, eu diria que todos nós sabemos até certo ponto e não sabemos a partir daí, porque se eu vos perguntar a cada um de vocês quais são os apoios, ninguém sabe, e se me perguntarem a mim, também não sei os apoios todos e mais alguns. O que é que isto quer dizer, e é uma das razões fundamentais daquilo de que eles se queixam, é uma confusão. Não é? E, portanto, os apoios não são claros, não são lineares, não são sustentáveis, é uma confusão. Hoje é assim, depois passado um mês é de outra maneira, depois suspende, depois reabre, depois é 80%, depois é 60%, depois é 100%. Portanto, é uma confusão enorme e, portanto, aquilo que nós entendemos é que, efetivamente, os apoios devem ser estáveis e devem ser claros e o mais simplificados possível. Houve diversos assuntos que eles abordaram também com mais ênfase e que eu estou de acordo. Relativamente às rendas, é uma bomba que está ao retardador, não está nada feito relativamente às rendas, está feito relativamente aos salários, não está feito relativamente às rendas, e, portanto, as empresas, restaurantes, mas muito particularmente também estavam representados os bares e discotecas, têm uma dívida brutal acumulada e não pode ser de outra maneira, porque eles têm a porta fechada, o caso das discotecas, há um ano, não é? E os bares, foi praticamente um ano inteiro, só estiveram abertos 3 meses, mais ou menos 2 meses e tal, ali entre agosto, setembro e um bocadinho de outubro. Portanto, está ali uma bomba ao retardador, que tem de ter uma solução, porque depois quando essa dívida toda aparecer para ser paga, como é que as empresas podem fazer, na exata medida que é um negócio que é sustentável com determinados custos e, de repente, em cima desse custo, vem o custo da amortização da dívida enorme que está para trás e que a intenção é que seja paga em 2 anos e, aparentemente, isso não vai ser possível. Estamos a falar de empresas, particularmente, como digo, os bares e então as discotecas, com a porta fechada, pura e simplesmente a porta fechada. 65% das empresas, disseram eles, portanto, o número não está confirmado, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas é uma indicação. 65%, por exemplo, das empresas não receberam rigorosamente nada do programa Apoiar. O que também, se nós imaginarmos o que é o tecido empresarial, com as portas fechadas por 2 vezes em 2 confinamentos, semi-fechadas quando não foi o confinamento, porque tiveram sempre muito limitados, com menos mesas, menos pessoas, etc. Efetivamente, imaginemos o que é que se passa em casa daquelas pessoas, daquelas famílias, como é que estão a viver, quando muitos vivem só daquele negócio, ou, como, por exemplo, nos referiram lá em cima, alguém que vive desse negócio, a mulher não vive desse negócio, mas vive de um cabeleireiro que está fechado também. Não é? Portanto, nós temos aqui, obviamente, um problema social brutal. E depois estas empresas, e agora queria também sublinhar isso, eu avisei em devido tempo, estão nesta situação, não conseguem pagar as suas despesas, a começar pelos salários, e o Governo tomou a decisão de, ainda por cima, aumentar o salário mínimo nacional. Portanto, esses funcionários, muitos deles, infelizmente, têm salários assim muito baixos, a empresa já não consegue pagar no patamar que era e agora ainda criaram mais esta dificuldade. O funcionário não ganhou nada, porque o funcionário, uma parte deles, estarão a receber nada ou menos do que isso. Portanto, é uma situação, quer do ponto de vista empresarial, quer fundamentalmente do ponto de vista social, absolutamente dramática, em empresários que não têm culpa nenhuma, como nenhum de nós tem culpa, naturalmente, da pandemia, não têm culpa nenhuma, e de repente estão numa situação dramática. Portanto, nós entendemos que deve haver mais apoios, os apoios devem ser estáveis, deve haver talvez menos anúncios e mais trabalho, mais apoios, se nós formos ver, pelas notícias que o Governo põe de apoios, são milhões e milhões e milhões, portanto a sociedade é capaz de estar a pensar que os empresários da restauração estão bem, porque tantos milhões anunciados pelo Governo devem estar a receber muito dinheiro. Nada disso, porque uma coisa é o que o Governo anuncia, outra coisa é o que o Governo faz. O Governo sabe que durante algum tempo consegue enganar os portugueses com estes anúncios e iludir as coisas. Não sei se vai conseguir muito tempo, mas
Tem tido algum sucesso nisso. A verdade é que não é isso. É uma situação absolutamente dramática. Outra coisa que eu pensei que estava resolvido, até através de uma proposta do PST, é que os sócios gerentes estavam equiparados a trabalhadores normais. A verdade é que os sócios gerentes recebem a 60% e o trabalhador normal hoje no layoff recebe a 100%. Eu continuo sem entender o que é que o governo do PS tem contra trabalhadores que vivem do seu salário e que juntaram algum dinheiro para montar um negócio que eles próprios gerem. Eu não compreendo o que é que o governo do PS tem contra estas pessoas. São pessoas que trabalham como as outras, têm o seu salário do seu trabalho e depois ainda puseram algumas poupanças para terem um negócio. Mas o negócio depois pagaria dividendos se tivesse lucros. Hoje nem tem lucros, não tem nada, não é? Mas não compreendo. É uma perseguição. Eu acho que é um tabu ideológico absolutamente bacoco. Estamos a falar de trabalhadores, repito, como aos outros, que ainda por cima puseram parte das suas poupanças, arriscaram parte das suas poupanças. E ainda levam pancada por cima. Quer dizer, isto não faz sentido rigorosamente nenhum. Outra coisa que pedem é, naturalmente, isso também já temos vindo a falar, nós próprios, um plano de desconfinamento, que pressupõe, naturalmente, a partir de que indicadores nós podemos começar a desconfinar, como é que desconfinamos, e a partir de que indicadores voltamos outra vez a confinar. É que isto também é importante. O que é importante é dizer, a linha verde, quando chegarmos aqui estamos em condições de ir abrindo, mas mal se atinja uma determinada linha vermelha, temos de parar a tempo, para não nos acontecer o que está a acontecer agora. Porque se nós tivéssemos parado mais cedo, se calhar não precisávamos parar tanta coisa e menos tempo, não é? Portanto, este plano tem efetivamente de ser desenhado e de ser implementado. O plano que eu... Sim. O plano que eu sugiro, obviamente que não tem um partido de oposição meios para desenhar o plano integralmente. Isso é absolutamente impossível, a não ser que queira fazer demagogia e queira dar a imagem do que não é. Agora, tem a obrigação de saber qual as linhas de força que um plano deve seguir. E aquilo que eu tenho dito é, as linhas de força são claramente estas. Nós temos ouvido os técnicos e penso que será isso que vai acontecer na segunda-feira no Infarmed. Os técnicos irão dizer, não sei se têm todos a mesma opinião, vamos ver, porque pode haver opiniões diferentes, mas havendo opiniões diferentes, caberá ao poder político arbitrar e decidir, aí não há problema nenhum, mas dizer quais são os indicadores relevantes para que se comece a desconfinar. Ou seja, quando atingirmos determinado número de casos por dia, não é, nós podemos começar a abrir. Desde que, depois também há um elemento que é importante, eu posso ter 300 casos por dia e no dia anterior tive 200, ou tenho 300 casos por dia e no dia anterior tive 400. Se a tendência é de descida ou se a tendência é de subida. Obviamente que é diferente. Portanto, o número e em que circunstâncias de novos casos e, fundamentalmente, também, em minha opinião, de internamentos, que é aqui a pedra nuclear. Diria que, se calhar, o número de óbitos nem é para este efeito tão relevante, porque ele está perfeitamente ligado aos outros números, ele decorre dos outros números. Não é? É aquilo que nós queremos evitar, é o nosso objetivo, mas decorre dos outros números, havendo menos casos, naturalmente, que depois os óbitos também serão menores. Tem de haver essa linha vermelha e, havendo disparidades regionais, eu entendo que deve haver um plano de confinamento e de desconfinamento, neste caso, nacional, mas se o território todo não for homogéneo, nós poderemos ter desconfinamentos a ritmos diferentes consoante a região. Não diria o Conselho é muito apertado, é muito pequeno, mas regiões mais alargadas, parece-me avisado, porque não me parece que nós tenhamos de estar a prejudicar regiões e pessoas dessas regiões desnecessariamente, apenas quer dizer, já que os outros têm de passar mal, eles são obrigados a passar mal também, isto não faz sentido. Portanto, parece-me que não será de pôr de fora a possibilidade de o desconfinamento não ser rigorosamente da mesma forma pelo país todo. Poderá ser, mas me parece que talvez se possa fazer um bocadinho diferente, com vantagens para aquelas populações que não estão tão massacradas pela pandemia.
Não, acredito que é tempo de desenhar o plano de desconfinamento. Baixar essa guarda tem a ver com aquilo que forem os números que se consensualizarem, ou pelo menos que, mediante a indicação dos técnicos, sejam assumidos politicamente pelo Governo, que é quem tem a responsabilidade, como é lógico. Considera de alguma forma que este plano de desconfinamento já deveria ter sido preparado há mais tempo? Eu acho que já devia ter sido preparado há mais tempo, mas também lhe sou sincero que, mesmo que tivesse preparado há mais tempo, daria mais segurança às pessoas, sabiam com que linhas estão a cozer. Mas não acredito que tivéssemos tido um plano de desconfinamento que nos dissesse que já a semana passada devíamos ter desconfinado. Portanto, por aí o prejuízo não é muito grande, não é? Temos de ser justos nas críticas, senão não temos credibilidade nenhuma, não é? Outro tema da atualidade tem a ver com a situação na Grande Force, suponho que tenha acompanhado. Sim. Está preocupado com... Eu estou... não vou ter nenhuma consideração exatamente sobre a Grande Force. Estou preocupado, do modo geral, com a situação da aeronáutica, em particular com a TAP. Essa é que me preocupa, porque é a TAP e não a Grande Force que nos vai determinar, em minha opinião, e infelizmente, nos vai determinar no futuro, enfim, muitos impostos dos portugueses a continuarem a ser canalizados para a TAP. E quando digo futuro, nem estou sequer a dizer neste plano de reconversão da TAP, que eu nem sequer conheço, nós não conhecemos ainda integralmente, é este plano de reconversão, pelo desenho que eu tenho vindo a ver na comunicação social, parece-me que não vai resolver problema nenhum da TAP e que a TAP vai continuar a massacrar anos e anos e anos os portugueses com impostos, e impostos para pagar muita ineficiência e para pagar salários que estão muito, muito acima daquilo que é o salário normal pago em Portugal para funções de responsabilidade análoga ou equivalente. Para si, qual seria a solução mais sensata para esta questão? Sim. É uma empresa que tem participação também. Tenho de ver, o dossiê da Grande Force vou ver melhor, tenho de ver melhor, com mais atenção, para dizer exatamente aquilo que é a minha opinião. Não tenho os dados todos para poder dizer isso. Uma outra questão sobre uma notícia de hoje, na manchete do Jornal Expresso, que diz que Marcelo Rebelo de Sousa compôs uma nova equipa, um novo mandato, de forma a expressão, a vigiar de perto a bazuca. Considera que esta posição de Marcelo faz sentido agora ratificar esse mandato? A forma como vai fazer, também não lhe vou dar opinião, porque não sei exatamente como vai fazer. Se me disser assim, que o Presidente da República está preocupado com esse aspecto, eu penso que isso é importante, que o Presidente da República esteja preocupado, porque acho que estarão praticamente todos os portugueses preocupados com isso. Não é? A forma como vai fazer, poderei concordar ou discordar, quando souber, eventualmente darei ou não darei uma opinião. Agora, obviamente que quem tem a obrigação de andar mais em cima dessa utilização é, por um lado, o Governo, relativamente aos serviços que vão gerir esses fundos, e, por outro lado, do ponto de vista político, a Assembleia da República sobre o próprio Governo. Isto é que é, claro, e os partidos de oposição, na medida do possível, mas fazem-no através da Assembleia da República. Quanto ao Presidente da República, a preocupação parece-me positiva e normal. A forma como vai fazer, só depois de saber é que eu poderei ter uma opinião de se concordo ou se discordo, mas ele fará como entender. Pode ser um sinal que o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa vai ser diferente do primeiro? Sim, mas nós estamos num regime semipresidencial, não estamos num regime presidencialista e, portanto, todos nós queremos, penso eu, um Presidente da República mais interventivo naquilo que é as balizas que se podem estabelecer ao Governo e as exigências, acima de tudo, ao Governo, mas depois também não podemos pedir a um Presidente da República de um regime semipresidencial que se comporte como se estivesse num regime presidencial. Também temos de ter noção disto, até onde é que podemos solicitar a participação do Presidente da República. Como é que encara o desconforto apresentado por alguns autarcas do PSD relativamente ao anúncio que foi feito dos nomes para as próximas eleições, particularmente do seu vice-presidente? Sabe que eu sou uma pessoa, às vezes, aparentemente intelectualmente limitada e, portanto, há coisas que eu não consigo entender. Eu já cá ando há muitos anos, alguns de vocês, se calhar, não eram nascidos. Isto que aconteceu esta semana é rigorosamente igual àquilo que eu vi anos para trás. Portanto, quando me arranjarem
uma comunicação da Direção Nacional do PSD, desde 1976 até hoje, não é? Que dissesse que aqueles presidentes de Câmara do PSD que estão no exercício de funções, quando se quiserem candidatar-se, logo veremos se apoiamos ou não. Uns apoiaremos, outros não apoiaremos. Alguns não vão ser. Quando me der uma deliberação da Comissão Política Nacional do PSD, nos últimos 40 e tal anos que tenha dito isto, eu então direi fizemos diferente. É que eu ouvi sempre o contrário e participei em muitas. Sempre o PSD disse que os presidentes de Câmara do partido em exercício, salvo situações absolutamente extraordinárias, não é, têm o apoio do partido para continuar. O que o secretário-geral disse foi isto. O português pode ter sido mais sofisticado, mas penso que é a cultura geral média para entender isto. Portanto, eu não consigo entender o resto. Mas então como é que explica que alguns têm falado até em abuso de confiança? Pois, olha que é uma boa pergunta. Como é que explica? É uma boa pergunta, é? Quer dizer, eu digo-lhe assim, se quiser determinada coisa, neste caso ser candidato à Câmara, eu estou consigo e apoio. Como é que justifica que há aqui um abuso de confiança? Eu até gostava de saber a sua opinião, porque eu não consigo entender. Mas isso pode ter a ver com aquele meu déficit que eu digo de QI não ter capacidade para entender para lá determinado. Eu nem sei quem é o autarca, mas... disse isso? Pronto, tenho de lhe perguntar a ele. Pode ser um problema de português. Eu acho que posso... Quer dizer, eu não quero aqui estabelecer balizas a mim próprio, mas em março isso está resolvido, direi. Acho que sim. É agora uma questão de timing político. Hã? Tá, os perfis estão todos definidos. Tá, diga. Nas próximas eleições autárquicas, vamos ver Pedro Santana Lopes encabeçar uma lista do PSD em alguma autarquia? Não, eu só lhe posso dizer que há uma série de candidaturas que foram homologadas. São 102, alguma coisa assim, não é? São todas aquelas que nós anunciamos, acrescido dos tais 77 presidentes de Câmara, que no dia em que quiserem apresentar a sua homologação, serão homologados, não é? E vai ver, não sei se quer apostar comigo, vai ver que dos 77, pelo menos aí uns 75, 74, 75 vão dizer que sim. Mas podemos encontrar aqui outra vez quem ganha a aposta. Estamos um almoço. E, portanto, esses estão. Todos os demais, seja quem for, não lhe confirmo nada. E até lhe digo mais, até podem alguns estar quase à beira de ser homologados e de repente começam a portar-se menos bem e podem ser rapidamente postos para o lado e abrimos o processo outra vez de princípio. Isto tem de ser feito com rigor e com disciplina. Portanto, é melhor eu não dizer mais nada do que isto. Então foi o que o seu colega agora perguntou. Não sei quando vai conhecer, mas acho que até ao fim do mês isso... se calhar antes. Não estou muito preocupado se é mais dia, menos dia. O nome de Salvador Maneiro foi homologado, como disse, para a Câmara de Alvar. Não foi. Só é se quiser ser. Então pode ser para outra Câmara, para outra autarquia. Não, ele só é homologado relativamente ao VAR se quiser ser. Se quiser ser, tem o apoio dele próprio, porque ele faz parte da direção e da Comissão Autárquica definiu isto, ele próprio definiu isto também. Portanto, se ele quiser ser ao VAR, tem a homologação garantida. Se quiser ser a outra qualquer, não tem. Tem de ser visto. Senão tinha sido dito também pelo Secretário-Geral. Já se falou nesse nome para a autarquia do Porto. Pode ser Para a autarquia do Porto falaram-se de muitos, não é? Tantos, não é? Tá? Muito obrigado.